saber o que vai acontecer ou não, o fato atual que a gente pode fazer é o seguinte: o PlayStation 3 está com uma base muito pequena de jogos e possui um hardware fenomenal, né? Então eu acredito que o PlayStation 3, por enquanto, ainda continua sendo um console ainda um pouco duvidoso. Apesar de eu achar que realmente daqui a um ano ou dois, realmente jogos fortíssimos como Final Fantasy, Metal Gear, Resident Evil, Tekken, jogos de franquias famosas vão aparecer e vão conquistar com certeza o público. Apesar de, por enquanto, como o Wii também, eu acho que são dois consoles ainda prematuros como qualquer outro console lançado recentemente. Já o Xbox 360, o console já, podemos dizer, amadurecido no mercado, né, um ano já de mercado, um pouco mais, possui jogos mais consistentes, como Gears of War, Call of Duty, então ele está um pouco mais preparado. Mas não podemos esquecer que o PlayStation 3 tem um hardware muito forte e uma legião de fãs enorme. Aqui no Brasil, por exemplo, se você perguntar para... Aí, tá vendo? De qualquer pessoa que se perguntar, ela vai ter um PlayStation 2, um PlayStation 1 em casa, então a tendência é que evolua para o PlayStation 3. Apesar do preço um pouco salgado agora, a tecnologia do Blu-ray é realmente muito promissora. Então a Sony está apostando tudo, é o leitor de Blu-ray mais barato que tem no mercado atualmente. Então é realmente um bom negócio para você que quer entrar também na geração de mídia, nova geração de mídia. O PlayStation 3 é a melhor opção. Por isso eu acredito que daqui a um ano, talvez dois, ele realmente tome a ponta como todos nós esperamos, com bons jogos, né? Que é o que é importante. Eu vou só colocar uma parte dentro do que o Lucas falou, com a relação, primeiro com relação à plataforma de jogos, né? As opções de jogos. Pelo conhecimento que eu tive, a grande problemática é em relação à produção do jogo em si, que é muito caro, chegando até 6 milhões, quase, sei lá, metade ou um terço, às vezes um valor produzido para a plataforma X360, o Wii acho que ele seja até um terço do valor. Seria esse um dos motivos para essa limitação, que está ocorrendo até uma divergência entre produtoras de games e a própria Sony? Olha, é um problema sério, porque a gente ouviu nos últimos meses alguns comentários, às vezes até um pouco agressivos de alguns produtores, falando sobre a dificuldade de se produzir para o PlayStation 3, né? A Sony vem recebendo essas críticas e tudo mais, tenta fazer vista grossa, mas a gente sabe que realmente deve ser difícil produzir. Apesar do que um jogo bem produzido sempre vai ter um sucesso maior. Então a gente acredita que talvez essa linha de qualidade da Sony seja benéfica para o próprio aparelho, né? Que a gente não veja jogos de má qualidade. Então, se uma produtora fazer um jogo caro, com certeza esse jogo vai vir com uma qualidade melhor. O que é bom para você também que vai jogar esse jogo. Eu acho que isso atrapalha sim um pouco a diversidade de jogos que vai aparecer. Por exemplo, o PlayStation 2 tem muitos jogos, aí, milhões de jogos na sua biblioteca. Já o PlayStation 3, a tendência é que seja um pouco mais devagar esse processo. Empresas grandes como EA, Square, podem apostar tranquilamente. Porém, empresas menores vão precisar fazer alianças ou lançar menos jogos durante esse período, até conseguir lançar um jogo com sucesso, lançar uma série, e aí desencadear todo um processo de evolução do console que é totalmente natural. Mas no início é um pouco preocupante essa falta, mas é normal. Eu gostaria de lembrar também que assim, o Xbox 360 ele tem quase, vamos dizer, quase um ano e meio, né, de lançamento. Exatamente. E o PlayStation 3 foi lançado agora. Então a Sony é uma company muito forte, eles já vão reverter acredito que eles vão reverter essa situação, mas há uma grande posição no mercado publicitário e mesmo jornalístico, depreciando um pouco o aparelho. Inclusive, não sei se você teve essa informação, que está tendo até um encalhe no mercado americano de consoles. Confere isso? Confere, e é triste, né? Mas é normal. Acho que a gente tem que encarar como um fato normal. Todo lançamento de console é conturbado. É normal, faltam peças, às vezes o transporte do console não é da maneira da qual deveria ser. E é normal, a pessoa fica na fila, não consegue. E o PlayStation 3 teve um grande problema no seu lançamento. Que foram as pessoas que contrataram outras para ficar na fila para revender. Isso gerou no início uma falta de aparelho incrível. E agora eles vão começando a voltar aos estoques, as pessoas que estavam querendo comprar agora voltam a comprar. Então está voltando ao normal. Acredito que esse ano de 2007 para a Sony vai ser um ano bom, porém ainda acho que 2008 vai ser o ano definitivo para realmente deslanchar no mercado do PlayStation 3. Outra coisa, vamos explorar, né? Vamos fazer uma entrevista, né? No tocante a... Bom, duas perguntas, acho que pode ser encaixadas em uma só. A próxima geração, Next Generation, né, que o pessoal fala. Primeiro, se o Wii, você considera um videogame dessa Next Generation? Se sim, por quê?
E com relação ao Blu-ray e ao Xbox 360, HDVD, né? Uma breve analogia, inclusive dessas duas tecnologias, talvez, porque o programa aqui, o PS3 TV, a proposta é atender você que é o usuário iniciante, que comprou seu console agora, e às vezes tem aquela dúvida, mas até um pouco de receio ou vergonha de perguntar, os seus amigos jogam há mais tempo, são heavy users, né, jogadores mais tradicionais, e então qualquer tipo de pergunta, por favor, pode nos enviar que a gente vai ter desde perguntas mais simples, básicas, como até inclusive que muita gente já sabe, mas tem pessoas que não sabem, e perguntas mais complexas. Se não der para ser respondida ao vivo aqui, vocês encaminham para o www.ps3tv.com.br e durante a semana estaremos atendendo a sua solicitação. Lucas, eu gostaria que você comentasse essas duas posições, se possível, se você tem esse conhecimento. Pois é, então, o Wii, quando foi anunciado o seu controle revolucionário, o Wiimote causou um grande barulho, né, no mundo dos games, algo revolucionário. A verdade é que o Wii é um aparelho que não sai da realidade atual do hardware. É um hardware simples. Dizem aí que é um GameCube 1.5, né? Que é o que dão risada, mas é verdade sim. Você que vai comprar um Wii, tenha em mente que ele não tem gráficos de nova geração. Ele é um aparelho simples, falando de hardware, porém ele te oferece uma jogabilidade totalmente diferenciada. Ô Lucas, só para te fazer desculpa o corte, mas assim, antes que eu esqueça, eu acho assim que, por incrível que pareça, não sei se você sabe, o diretor de marketing international é o George Harrison, olha o nome do cara. Lembra alguém? George Harrison é o diretor de marketing international que fica no headquarter USA. A grande proposta do Wii foi o sensor de marketing é tirar o cara do sofá, fazer aquele... Tudo bem, maravilha, eles abasteceram o mercado, 32 jogos foram lançados juntamente com o console. Agora, no PlayStation 2, a gente já não tinha o iToy, que talvez seria uma analogia próxima do que você tem hoje no Wii, com mais gráfico e Guitar Hero, Drum e outras cositas, até varinha de pescar? Exatamente, assim, os acessórios que a gente vê, como a iToy, a vara de pescar, a Guitar Hero, realmente revolucionaram e fizeram vender os jogos. Por exemplo, o Guitar Hero virou um sucesso por ser vendido também com a guitarra e tudo mais. Então, são algumas coisas que geraram vendas. A Nintendo, após o sucesso do DS, que colocou o sensor na tela touchscreen e as duas telas, ela apostou nisso, ela apostou num formato diferenciado para atrair não só aquele jogador hardcore, e sim aquela pessoa que nunca jogou videogame. Se você já teve a oportunidade de jogar um Wii, você vai saber que qualquer pessoa da sua família pode jogar. Esse é o grande diferencial. Não é um videogame para competir, talvez lado a lado com o Xbox 360 ou com um PlayStation 3. E sim para gerar uma outra oportunidade de você poder jogar. Uma ocasião de uma festa, uma ocasião de uma reunião em família, ou até mesmo aniversário. Juntar a turma. Exatamente, juntar a turma. Não é que muda um pouco do paradigma que a gente tem de videogame. Então, você poder movimentar os braços, jogar com o controle, é diferente. É claro que outros jogos e outros acessórios como a iToy também proporcionavam isso. Só que o Wii é uma coisa mais intensa, uma coisa mais reunida, né? Onde você pode ter vários jogos para aquilo, né? Uma coisa mais diferenciada, no caso. Maravilha, Lucas. Mas, inclusive, eu até vou citar, eu li uma posição no USA Today que falava que os grandes compradores, o perfil do comprador do Wii, próximo aos 80% do mercado eram pelos pais, que achavam jogos menos violentos, mais divertidos. Antes de você responder, é que a gente vai discutir melhor no Wii, eu vou comer seu cérebro quando a gente chegar no Wii melhor. Já passando então para a segunda pergunta, é com relação às tecnologias Blu-ray e HD. DVD. Que o Blu-ray, para quem não sabe, é o PlayStation 3 e o 360 com o HD DVD. Gostaria de considerações até o que é um, o que é outro. Pode fazer um crossover, você também, que jogam bastante Xbox 360. Sim. Bom, a principal diferença entre os dois talvez seja a tecnologia, obviamente, e a quantidade de armazenamento de cada um. O Blu-ray possui uma capacidade de armazenamento muito maior do que a do HD DVD até então anunciados, né? O Blu-ray é uma aposta difícil da Sony. A gente pode afirmar isso porque a Sony está lançando esse formato, né? Com tudo, apostando no PlayStation 3 nesse formato para tentar popularizar.
Já a Microsoft, né, em contrapartida, aposta